Graça e paz, amados irmãos. Trago saudações da Primeira Igreja Batista de Lisboa. Deixem-me dizer que é uma alegria imensa poder estar aqui convosco, apesar do oceano que nos separa, apesar desta ser apenas a segunda vez que estou convosco, a maioria de vós provavelmente a vê-los pela primeira vez. Tomamos esta igreja não apenas como uma igreja irmã, como uma igreja que prega o mesmo Evangelho, que anuncia o mesmo Evangelho, mas uma igreja parceira de formas muito tangíveis e muito práticas. A maioria dos vossos pastores já estiveram conosco, já nos serviram ali. Sei que oram por nós, quero que saibam também que nós oramos regularmente, publicamente, enquanto igreja, por vocês, pela plantação que está a ser liderada pelo pastor Rubner, ali em Vila Branca. E temos tido, de forma mais regular, o pastor Tiago Santos, que impõe a sua visita todos os anos. Não, eu é que peço encarecidamente ao pastor Tiago que esteja connosco, porque é algo muito importante e simbólico para nós. E também o pastor Gilson, que nos tem servido tão bem, seja no seminário, seja na igreja. Queridos irmãos, saibam que olhamos para vocês como um exemplo para nós, como um encorajamento e agradecemos as vossas orações, agradecemos o vosso cuidado e o vosso amor, a forma como nos servem de forma tão concreta. Deixem-me começar o tempo de hoje com uma pergunta. Qual é o maior problema da nossa sociedade? Procurem responder de forma muito concreta. Qual é o maior problema da nossa sociedade? A crer nos jornais e noticiários, em 2020 e 2021, a pandemia foi o nosso maior problema. Nós fomos informados diariamente acerca do número de pessoas infectadas, daqueles que se encontravam nos cuidados intensivos, do número diário de mortes causados por este coronavírus. Mas depois da pandemia, em 2022, os noticiários viraram a sua atenção, passaram a relatar em pormenor a invasão da Rússia na Ucrânia. Nós ouvimos e continuamos a ouvir chocados aos relatos das incursões, dos ataques e dos contra-ataques, dos feridos, das mortes, dos desalojados. Falou-se e continua-se a falar acerca das consequências económicas mundiais, da inflação. Mas depois, como os irmãos bem sabem, no dia 7 de outubro de 2023, a guerra na Ucrânia, pelo menos em Portugal, passou, de certa maneira, para segundo plano, quando um ataque de um grupo terrorista causou o pânico em Israel e que lançou mais uma vez aquela zona numa guerra sangrenta, sem fim à vista e que agora envolve também o Irão. Na agenda social e política, os irmãos bem sabem, continuamos a ouvir notícias acerca de corrupção e escândalos. Ouvimos falar de desafios económicos como a desigualdade, a discriminação, a corrupção. Discutimos problemas ambientais como as mudanças climáticas, a destruição de ecossistemas. E enfrentamos problemas crónicos como a pobreza, segurança, conflitos internacionais, liberdade, educação. De todos estes ou outros, qual é para ti o maior problema que a humanidade enfrenta? Ao mesmo tempo, qual pensas ser a solução? Deixa-me talvez fazer uma aplicação um pouco mais prática e mais pessoal. Qual é o maior desafio que tens enfrentado na tua vida? Qual é o maior desafio que tens enfrentado na tua vida? Onde recorres nos momentos mais difíceis? Como nenhuma coleção de livros alguma vez escrita, a Bíblia fala de todo o tipo de problemas que a humanidade enfrenta. E é nesta coleção de livros que nós aprendemos que nada do que nós enfrentamos hoje é verdadeiramente novo. Doença e morte, desigualdade e discriminação, corrupção e pobreza, guerra e paz, liberdade e educação, até mesmo problemas ambientais. Nenhum destes assuntos são novos. A Bíblia fala acerca de todos eles. É por esta razão que nós encontramos estas palavras
na Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículos 9 e 10. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo de que não há nada novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. É verdade, nós reconhecemos e os cristãos reconhecem que existem desafios particulares que cada geração tem de enfrentar, mas notem como os problemas que a humanidade enfrenta hoje não são assim tão diferentes do que os nossos antepassados viveram. Felizmente, também a Bíblia, sendo a palavra de Deus, não nos apenas apresenta estes problemas, mas as soluções. Mas temos de nos confrontar com estes problemas para que reconheçamos a necessidade de resolver o nosso principal problema. Quando nós vamos ao médico, nós apresentamos os sintomas que nós sentimos e a razão pela qual nós vamos ao médico é porque sabemos que é necessário um correto diagnóstico para determinar aquele que será o correto tratamento que permita curar a nossa doença. Como um bom médico, a palavra de Deus faz uma distinção crucial entre os sintomas e a nossa verdadeira doença. A Bíblia ensina-nos de forma clara a razão pela qual a humanidade nunca será capaz de resolver os seus problemas por si mesma. Porque, de acordo com a palavra de Deus, a humanidade é apenas capaz de reconhecer os sintomas da sua doença, mas não curar-se a si mesma. A razão pela qual os problemas da humanidade são, em essência, universais é exatamente porque o nosso problema é universal, seja no espaço, seja no templo. Os problemas que nós identificamos são apenas sintomas. Mas lembrem-se que uma doença nunca é combatida apenas lutando contra os sintomas. É por isso que os cristãos celebram o Natal e a Páscoa. O Natal e a Páscoa são a resposta de Deus ao maior problema da humanidade, ao nosso maior problema. O Natal e a Páscoa podem não resolver muitas das nossas circunstâncias presentes, mas são o anúncio da resolução final do nosso principal problema, porque a pessoa do Senhor Jesus é a melhor notícia que o mundo pode ouvir. E por isso convido-os a abrirem as vossas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 4, e vamos ler os versículos 14 a 16. Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Vamos mais uma vez dirigir-nos ao nosso Deus em oração, antes de lermos e refletirmos sobre a sua palavra. Pai do céu, nós esta manhã agradecemos mais uma vez porque tu te revelaste a nós e não nos abandonaste aos nossos pecados. Neste momento, enquanto abrimos a palavra que o Espírito Santo inspirou, nós pedimos que nos possas iluminar a nós para a podermos entender, guardar nos nossos corações e aplicá-la às nossas vidas. Este é o nosso desejo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Diz-nos assim a palavra de Deus, carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Se quisermos resumir de uma forma simples esta epístola, esta carta, nós podemos dizer que a carta aos Hebreus apresenta Jesus como a única solução para os problemas da humanidade e por isso devemos colocar nele toda a nossa confiança. A carta aos Hebreus é acerca da superioridade que Jesus tem sobre qualquer outra pessoa ou instituição. De que Jesus é a única suficiente resposta para o nosso principal problema. Lembrem-se que esta carta foi escrita para cristãos.
O objetivo desta carta é exortar os cristãos à fidelidade. O ensino acerca da pessoa de Jesus é repetidamente intercalado com avisos de chamada à fidelidade para que os crentes, para que os cristãos não abandonem Jesus por outras coisas. O propósito principal é avisar uma segunda geração de crentes a não deixarem cair a fé dos seus pais, de não permitirem que Jesus seja menos do que Ele é, ou seja, de que Jesus deve ser tudo para eles. Não permitirem que alguma coisa possa substituir ou possa ser acrescentada à suficiência e excelência da pessoa do Senhor Jesus. De que Jesus é tudo o que eles precisam. Nós não sabemos de uma forma concreta o que é que estava a levar aqueles crentes, aqueles cristãos, a afastarem-se da fé dos seus pais. Não sabemos. Temos algumas pistas na carta que talvez nos apontem para perseguição. Mas, independentemente da razão, o facto é de que a sua fé estava a ser testada. E eles estavam a ser tentados a relativizar e a diminuir a importância de Jesus e a apegarem-se a outras coisas. Meus irmãos, também nós no meio da nossa vida, nos desafios que nós temos de enfrentar todos os dias, nós somos tentados a esquecer que Jesus é tudo o que nós necessitamos. Somos tentados a esquecer que Jesus é o único e suficiente Salvador. E muitas vezes, ao enfrentarmos as dificuldades do nosso dia a dia, nós somos tentados a confundir os sintomas que sentimos com a nossa doença, o nosso principal problema. O texto que nós acabamos de ler convida-nos a recentrar a nossa atenção naquilo que é mais importante. Notem a estrutura deste texto, que é a estrutura também do nosso sermão. Vejam que este texto apresenta as razões. Diz-nos que Jesus entrou nos céus. Diz-nos que Jesus pode simpatizar com as nossas fraquezas. Depois apresenta-nos também as exortações. São dois imperativos, duas ordens. Quando diz no versículo 14, retenhamos firme a confissão. E depois no versículo 16, entremos com confiança no trono da graça. Para terminar com um propósito, um fim. E o fim é este, para que possamos encontrar graça, misericórdia e ajuda no tempo oportuno. Vamos começar com as razões. Vejam o início do versículo 15 mais uma vez, o início do versículo 14 e o versículo 15 mais uma vez. Porque a Bíblia é muito clara quanto ao maior problema da humanidade. Notem como o nosso principal problema, os nossos principais desafios não são as nossas circunstâncias. O nosso principal desafio, o nosso principal problema é o nosso coração, é o nosso pecado. É por isso que em toda a sua história a humanidade nunca conseguiu atingir paz e harmonia. Porque o problema não é de metodologia, o problema não é tecnológico. Nós podemos desenvolver-nos tecnologicamente e desenvolvermos do ponto de vista dos nossos sistemas, mas nunca conseguimos resolver o principal problema, porque o nosso principal problema é um problema de coração. O nosso maior problema é que nos rebelamos contra Deus. O nosso principal problema é que Deus criou-nos e Ele criou-nos para nós vivermos para a sua glória. Mas que todos nós, sem exceção, desobedecemos à sua lei. O nosso relacionamento com Deus ficou quebrado e por isso estamos separados daquele único que é capaz de dar vida. Que por causa do nosso pecado nós estamos debaixo da condenação de Deus. Como a Bíblia diz em Romanos 3:23 e que muitos de vós saberão, todos pecaram e destituídos estão aquém, muito aquém da glória de Deus. Estamos separados de Deus e condenados perante Ele. Este é o nosso principal problema e é um problema que nós não temos capacidade de resolver por nós próprios. Nós precisamos de alguém. Cada pessoa necessita de alguém que possa fazer o que nós não conseguimos fazer por nós próprios. Nós precisamos de alguém que nos represente perante Deus e nos possa reconciliar com Deus. Alguém que seja ao mesmo tempo como nós, um ser humano como nós, para nos representar, mas sem pecado. Alguém que possa, vejam o versículo 15,
compadecer-se das nossas fraquezas, mas sem pecado. O problema é que nenhum sacerdote ao longo da história foi capaz de fazê-lo. Porque apenas Deus pode agir por nós. Apenas Deus, feito homem na pessoa do Senhor Jesus, nos pode salvar do nosso pecado. Jesus, o Deus homem, é o único que viveu a vida perfeita que nós não conseguiríamos viver. O único também que foi capaz de se oferecer em sacrifício para pagar a culpa dos nossos pecados. É por isso que o autor desta epístola, desta carta, chama Jesus um grande sumo sacerdote. Vejam o versículo 14. Lembrem-se, o sacerdote tinha a função de fazer a mediação entre Deus e o povo. Era ele que se aproximava de Deus da forma como Deus tinha determinado para representar o povo. O povo não tinha o direito de se apresentar perante Deus por eles próprios. Eles precisavam do sacerdote e precisavam desta figura, o sumo sacerdote, o principal sacerdote. E este apenas tinha acesso, depois de passar o véu, depois de passar por uma série de rituais de limpeza, para se achegar ao trono de Deus, e fazia-o sempre com medo. Fazia-o sempre com muitos sacrifícios. Os sacrifícios eram apresentados no templo todos os dias, 24 horas. Todos os dias do ano, ininterruptamente. Porque nenhum sacerdote alguma vez, ou sumo sacerdote, foi capaz de resolver o problema do povo. Deus deu sacerdotes ao povo apenas para apontar para aquele que seria o verdadeiro e grande sumo sacerdote que ele seria capaz. Jesus é este sumo sacerdote. É exatamente o argumento desta carta aos Hebreus. É um sacerdote e é alguém que é superior aos anjos, é superior a Moisés ou a Josué, superior a qualquer sacerdote que alguma vez tenha existido. Queridos irmãos, Jesus não tem comparação. Ele é inigualável e insubstituível. Na verdade, todos esses mediadores, todos esses sacerdotes, tendo sido instituídos por Deus, não eram mais do que sombras, do que tipos para apontarem para aquele grande sumo sacerdote, para aquele perfeito Salvador que eles necessitavam. É exatamente por isso que Jesus tem uma posição inigualável, incomparável. E ele é inestimável. Notem que, queridos irmãos, Jesus não apenas nos representa perante Deus. Este homem, Jesus, diz o texto, ele pode compreender-nos como nenhum outro. Entendem isto? Ele compadece-se de nós porque ele foi como nós. O autor já tinha escrito isto mesmo no capítulo 2, vejam no capítulo 2, nos versículos 17 e 18, quando ele diz assim: pelo que convinha, está a falar sobre o Senhor Jesus, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Para quê? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, ele pode socorrer aos que são tentados. Era necessário, diz o autor inspirado pelo Espírito Santo, era necessário que Jesus fosse em tudo, repito, em tudo semelhante a nós. Vejam agora mais uma vez no capítulo 4, no nosso texto, quando o autor afirma no versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Notem agora o que ele diz, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. De uma forma muito literal, o que o texto diz é que Jesus foi tentado em todas as coisas e da mesma forma, com uma diferença, sem pecado. Pensem nisto, queridos irmãos. Jesus foi tentado em todas as coisas. Significa que ele foi tentado em todas as áreas que um ser humano é tentado. Já alguma vez pensaste que Jesus pode simpatizar contigo porque ele conhece e sabe o que é ser tentado? Que ele foi tentado de forma tão abrangente como qualquer um de nós. Que as tentações que estão relatadas nos Evangelhos não foram um teatro, de que foram reais, de que Jesus sentiu na sua fraqueza humana a tentação de ceder e por isso ele pode compreender
e ao mesmo tempo ajudar-nos na nossa tentação? Diz-nos o texto que ele foi tentado da mesma forma. Jesus não pecou por ele ser perfeito e justo, mas isto não quer dizer que ele não tenha sentido as tentações na pele, ou seja, que ele não tenha sentido a fraqueza humana. Os evangelhos relatam-nos que a sua vontade humana nem sempre foi a do Pai, mas que na sua tentação ele soube confiar, que ele soube ter fé que o Pai sabia o que estava a fazer. Por isso Jesus pôde dizer que a sua vontade não era ir para a cruz. Pai, se possível, tira de mim este cálice. A Bíblia diz-nos que Jesus orou, ele clamou com lágrimas. Que o Senhor Jesus sentiu a fraqueza humana de uma forma muito real e que ele clamou com lágrimas. Pai, se possível, tira de mim este cálice. Mas Jesus soube dizer mais. Porém, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Entenda, irmãos, Jesus sabe, Jesus conhece, Jesus experimentou a nossa condição. E por isso ele conhece e sabe, pode compadecer-se, pode ter compaixão de nós, porque ele sabe o que é sofrer. Algo que é único ao Senhor Jesus, no entanto, é esta afirmação que faz toda a diferença. Quando o texto diz, mas sem pecado. Na sua humanidade, Jesus foi diferente de nós em duas coisas. Ele teve uma concepção virginal e ele foi sem pecado. A concepção virginal impediu que o pecado original o afetasse, porque Jesus não teve uma natureza humana pecaminosa como nós, porque apesar de ser humano, ele foi gerado pelo Espírito Santo e por isso ele era santo e perfeito. O segundo aspecto, que ele nunca pecou, é o que permite que todos aqueles que são unidos ao Senhor Jesus, que todos aqueles que vêm ao Senhor Jesus em fé e a confiar nele de forma completa, ele pode representar todos esses como este verdadeiro sumo sacerdote. É por isso que é apenas em união com Jesus que nós podemos ser aceitos por Deus e que o nosso relacionamento por Deus pode ser reconciliado. Ao mesmo tempo, notem, Jesus não é um sacerdote qualquer, é um sacerdote diferente. É um mediador melhor. O texto diz que ele entrou onde? Ele entrou nos céus. Mais uma vez pensem na imagem do sacerdote e do sumo sacerdote. Tudo o que eles podiam era apresentar aqueles tipos, aqueles sacrifícios, mas tudo feito na terra. Eles de facto não tinham acesso completo e direto a Deus. Mas o Senhor Jesus é diferente, porque o Senhor Jesus é perfeito, ele obedeceu em todas as coisas ao Pai, ele morreu naquela cruz para perdão dos nossos pecados, mas a história não termina aí. As Escrituras ensinam-nos que ele ressuscitou, que ele ascendeu aos céus, que ele entrou nos céus, que ele neste momento está sentado à direita do Pai. Imaginem esta maravilha. E que ele intercede por nós. Os irmãos conseguem imaginar o Senhor Jesus, com a autoridade que tem sobre todas as coisas, como Deus feito homem, ele não apenas viveu uma vida perfeita para nos justificar, ele não apenas morreu naquela cruz para perdão dos nossos pecados, ele ressuscitou para nos dar uma nova vida espiritual, mas não ficou por aí. Ele ascendeu aos céus e não nos abandonou. Ele enviou o Espírito Santo e está sentado à direita do Pai a interceder por cada um de nós para garantir que nós possamos perseverar. Entendem a grande maravilha, queridos irmãos? Entendem porque é que Jesus é a única solução para o nosso problema? Entendem porque é que ele é suficiente? Jesus é um sacerdote melhor, porque ele não só apresentou um sacrifício, ele mesmo foi o sacrifício. Ele não apenas apresentou um sacrifício de animais, ele ofereceu-se a si mesmo. Ele morreu para pagar o castigo que nós merecíamos.
Meus queridos irmãos, celebremos a nossa salvação. Cheguemo-nos a Ele. O nosso Deus tornou-se homem para nos dar a salvação. Ele não é um Deus distante. Ele é, como já cantámos hoje, Ele é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Queridos irmãos, celebremos a nossa salvação. Independentemente da forma como chegaste aqui hoje, podes ter chegado em grande encorajamento, podes ter chegado em grande sofrimento e em grande luta. Não importa a forma como chegaste aqui hoje. O Senhor Jesus pode compreender-te e o Senhor Jesus é suficiente para ti. Pode ser que as tuas circunstâncias sejam difíceis. Talvez chegaste hoje aqui numa situação difícil, com relacionamentos quebrados, com doença, com perda de alguém, numa situação económica difícil. Deixa-me dizer que Jesus pode compreender todas essas coisas, porque o Senhor Jesus sofreu como tu e eu. Ele nasceu em humilhação, ele nasceu numa estalagem em Belém, foi colocado numa manjedoura. Os evangelhos relatam que ele foi tentado, que ele foi traído, que ele foi cuspido, que ele foi espancado, que ele sofreu a perda de amigos. Não existe circunstância nenhuma que o Senhor Jesus não compreenda. Ele é o grande e perfeito sumo sacerdote que entrou nos céus e se compadece de nós. Estas são as razões. Ponto número 2, vamos às exortações. Vejam a primeira exortação na segunda parte do versículo 14, quando diz assim: retenhamos firmemente a nossa confissão. Notem, porque, as outras foram as razões, porque Jesus é Deus feito homem, porque Jesus é a única esperança para a humanidade, então Ele é digno de toda a nossa confiança. É Jesus e apenas Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, e por isso nós devemos reter a nossa confissão. Nós devemos reter a nossa fé nele. Notem que nós não afirmamos que Jesus é o único caminho para Deus por capricho. Entendem? Mas porque é verdade. Se Jesus é o Filho de Deus feito homem, então isso significa que desprezar ou esquecer ou distorcer quem Jesus é não é apenas uma diferença de opinião. Não é apenas essa é a tua verdade, mas eu tenho a minha verdade. Se Jesus é Deus feito homem, então desprezar Jesus é uma sentença de morte. Não é uma coisa qualquer. É neste contexto que o autor aos Hebreus diz assim: retenhamos a nossa confissão. O assunto é sério. O propósito desta carta, mais uma vez, lembrem-se, é exortá-los de uma forma contundente. Os avisos do autor aos Hebreus, leiam a carta em casa, são fortes. Eles são urgentes. E são urgentes também para ti e para mim. Urgentes para a nossa geração. Porque a nossa tendência é relaxar, a nossa tendência é relativizar. Mas reter é algo diferente. Reter é abraçar. Reter é amar, é estimar, é proteger, é guardar com cuidado. Nós afirmamos com convicção e alegria: Deus fez-se homem para salvar os pecadores. Nós afirmamos sem vergonha este escândalo que é a nossa esperança. Jesus é o único no qual há salvação. É importante entender a verdade que está a ser afirmada, porque muitas vezes nós podemos querer a graça de Deus, mas o texto aos Hebreus ensina-nos que não é possível entrar no trono da graça sem conhecer, sem acreditar e sem confiar na verdade. E biblicamente a verdade é uma pessoa, é o Senhor Jesus. Notem a segunda exortação no início do versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Entremos com confiança. Entremos neste trono que é um trono de graça, é um dom imerecido pelo sacrifício do Senhor Jesus. Lembra-te, não é possível entrar na presença do Deus verdadeiro sem reter esta confissão, sem acreditar plenamente que é só através do Senhor Jesus. Ao mesmo tempo que não é possível abandonar a verdadeira humanidade de Jesus sem que isso coloque em causa a nossa fé. Se Jesus não é Deus feito homem,
então não existe um mediador perfeito entre nós e Deus. Não existe um sumo sacerdote perfeito. Não existe quem nos represente e nos apresente perante Deus Pai. Se Jesus não sofreu, se Jesus não morreu enquanto homem, então não existe perdão. Significa que nós ainda estamos ou estaríamos num estado de condenação. Mas notem mais uma vez como é importante lembrarmos e reter a confissão de que o próprio Deus se fez homem, mas um ser humano como tu e eu, não um semi-homem. Não apenas parecia ter um corpo, ele tinha um corpo. Ele tinha uma mente humana como tu e eu. E ele foi um ser humano como tu e eu. Então, na sua perfeição, na sua obediência, que nós chamamos ativa e passiva, seja na sua obediência, seja no facto de ele se ter entregue para ser sacrificado, então ele pode representar-te. Ele pode estar no nosso lugar. Jesus pode ser este mediador entre nós e Deus. Ele pode interceder por nós. Ele pode ser compassivo conosco. Ele pode entender-nos. Mas também, ao mesmo tempo, porque Ele tem o poder, Ele pode ser também misericordioso e gracioso conosco. Mas também pode ser o nosso consolador. Primeiro porque Ele foi como nós, Ele experimentou as nossas fraquezas. Mas também porque depois, ao ter vencido a tentação e a morte, Ele conquistou o poder sobre todas as coisas. Meus irmãos, todos nós, de formas diferentes, em momentos diferentes, em graus diferentes, mas todos nós somos tentados, em momentos de maior dificuldade, a perguntar onde está Deus no meio do nosso sofrimento. Na verdade, infelizmente, somos tentados a fazer exatamente o contrário daquilo que nós deveríamos. Muitas vezes o contrário daquilo que nós sabemos que devemos fazer. Quantas vezes, queridos irmãos, nos momentos de maior dificuldade na nossa vida, nos momentos de maior dor, nos momentos em que a tentação vem a nós, nos momentos em que nós temos maior consciência do nosso pecado e da nossa luta, aquilo que nós fazemos e a nossa tentação é afastar-nos de Deus e da Igreja. Quantas vezes isso acontece? Quando aquilo que a Bíblia nos ensina é exatamente o oposto. Achega-te a Deus. Achega-te a Ele através do Senhor Jesus que te compreende. Vem ao Senhor Jesus com o teu pecado em verdadeiro arrependimento, em contrição de coração. Aí encontrarás e só aí encontrarás paz. Todo crente luta seja com dor, seja com tentação. Sabem que, queridos irmãos, para nós lidar com o nosso pecado, fazer o que já foi feito durante este culto, que é confessar o nosso pecado, é algo extremamente importante. Porque a sociedade moderna não gosta do pecado, não gosta do sentimento de culpa. A sociedade moderna procura esconder a culpa, negar a culpa, explicar a culpa, porque não quer lidar com ela. E não quer lidar com ela porque não tem forma de a resolver. Mas notem como os cristãos são diferentes, porque por causa de Jesus, bem-aventurado, feliz, aquele cuja culpa está diante dele. Porque quando nós reconhecemos a nossa culpa, nós podemos vir ao Senhor Jesus em confissão dos nossos pecados. Nós podemos vir em confissão porque sabemos que Deus é fiel e justo. Os irmãos sabem, não sabem? Por vezes é difícil nós vivermos essa verdade. Por vezes esquecemos-nos, por vezes colocamos de lado. Mas é por isso que temos de reter a nossa confissão. É por isso que nós temos de nos chegar ao trono da graça de forma bem real. É por isso que a confissão pública deve ser apenas uma representação da confissão do pecado que nós todos os dias devemos trazer ao Senhor. É por isso que o arrependimento deve ser parte da vida cristã, não porque nós queremos viver mergulhados no nosso pecado e na consciência do nosso pecado para vivermos nele, não. É porque sabemos que quando reconhecemos o nosso pecado, nós podemos vir ao Senhor Jesus e confessá-lo, receber perdão, arrependimento e crescimento em santificação. A fé cristã enaltece uma pessoa e não somos nós, é o Senhor Jesus. Porque é nele que nós podemos encontrar o perdão. A sociedade diz-nos que o nosso maior problema são as nossas circunstâncias. Mas que se olharmos para dentro de nós, se acreditarmos em nós mesmos, encontraremos a solução. Que mentira!
Que mentira! A fé cristã afirma que nós somos o problema. O nosso coração é o problema. O nosso pecado é o problema. Mas que se olharmos para o Senhor Jesus encontraremos salvação. É exatamente por isso, através de Jesus, que nós ouvimos esta exortação. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Para chegarmos ao último ponto, ponto número 3, que é o propósito. Vejam o finalzinho do versículo 16. Vem aquela pequena palavra, aquela pequena conjunção para. Isto significa que é o propósito, certo? Nós lembramos-nos das razões, certo? Jesus é o grande sumo sacerdote. Jesus pode compadecer-se de nós. Por isso mesmo nós devemos reter com confiança a nossa confissão. Nós devemos reter a verdade. Porque Jesus é quem diz ser. Jesus é o que as Escrituras ensinam que Jesus é. Por isso mesmo, continuemos a agarrar-nos a essa verdade que Jesus é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ao mesmo tempo, porque sabemos isso mesmo, nós chegamos-nos ao trono da graça. Vejam qual é o propósito. Para que possamos receber misericórdia e graça e encontrar ajuda no tempo oportuno. Deixa-me aproveitar esta oportunidade para te dizer que se estás aqui e ainda não confias no Senhor Jesus, deixa-me dizer-te, abandona as soluções que tens procurado. Abandona a forma como tens vivido e a forma como te tens rebelado contra Deus e vem a Ele. Não importa o teu pecado, porque se o confessares verdadeiramente e te arrependeres dos teus pecados, se colocares a fé no Senhor Jesus, recebes salvação. Deixa-me exortar-te hoje mesmo. Hoje é o dia em que podes receber a salvação que o Senhor Jesus oferece. Que podes receber este perdão independentemente dos pecados que tenhas cometido no passado. Mas para nós cristãos, meu irmão, minha irmã, deixa-me exortar-te a acreditares verdadeiramente que o Senhor Jesus foi um ser humano como tu e eu somos. Deixa-me dizer que eu estou convicto por experiência própria que tantas vezes a maior razão pela qual nós não somos consolados é porque não vimos a Deus. Tantas vezes a razão pela qual nós não recebemos esta ajuda que nos é prometida é porque nós procuramos resolver o problema por nós próprios. Foi assim que eu fui ensinado. É assim que, pelo menos, a sociedade ocidental vive. É uma sociedade orgulhosa. É uma sociedade que acha que consegue resolver os seus principais problemas. É uma sociedade que considera que tem de ser independente o suficiente para saber resolver os seus problemas. A Bíblia convida-nos a vir a Deus. A Bíblia convida-nos na nossa fraqueza, na nossa dor e no nosso sofrimento, a vir ao Senhor Jesus que compreende todas essas coisas para encontrarmos esta graça. Deixem-me perguntar-vos isto. O que é que nós sentimos quando numa dificuldade nós temos um amigo que nos compreende? Alguma vez tiveram essa experiência? Aquela pessoa que quando nós falamos com ela, nós sentimos que a pessoa compreende o que nós falamos. É verdade ou não que nós nos sentimos consolados? Nos sentimos confortáveis? Aquele amigo pode até nem resolver absolutamente nada do nosso problema. Pode até não ter qualquer capacidade de alterar nada nas nossas circunstâncias. Mas só o facto de nós termos esse amigo próximo com quem nós partilhamos, até parece que parte do peso passou para ele ou passou para ela. É ou não é verdade? Queridos irmãos e irmãs, se isso é verdade com um ser humano que é falho como nós, quanto mais com o Senhor Jesus, que não apenas compreende o que passamos, mas tem o poder de nos consolar. Não foi isso que o Senhor Jesus prometeu? O Senhor Jesus prometeu: eu vou, mas não vos vou deixar órfãos. Eu vou, mas vou enviar, e em muitas traduções ainda tem este termo, vou enviar o Consolador. Ele está conosco. Ele vive em nós. Ele foi enviado pelo Pai e pelo Filho.
Ele consola os nossos corações, Ele tem o poder de fazer o que nenhum outro ser humano poderia fazer por nós. O meu desejo, queridos irmãos, é que nos momentos mais difíceis, o encontro com Jesus, o Deus homem, nos possa trazer este verdadeiro consolo. A pessoa onde nós encontramos paz e segurança, verdadeira alegria. Não é a segurança ou a paz deste mundo, que Jesus nunca prometeu. Dou-vos a minha paz vos dou, mas não vos dou como o mundo a dá. Pode até não resolver as nossas circunstâncias imediatas, mas o nosso consolo e a nossa paz são verdadeiras, porque a nossa esperança é uma esperança eterna. O meu desejo, queridos irmãos, é que nos momentos em que o nosso próprio pecado nos esmaga, nós possamos encontrar no Senhor Jesus, aos seus pés, o perdão e a transformação que nós necessitamos. O meu desejo é que nós possamos esmagar os nossos ídolos, onde ainda continuamos a colocar a nossa confiança. Que nós possamos largar as nossas desculpas, aquelas desculpas que nos afastam do Senhor Jesus, que nos impedem de receber esta verdadeira ajuda. O meu desejo é que nos possamos, perante este Jesus, o Deus homem, que se humilhou por nós, que deu a vida no nosso lugar, e que nele possamos encontrar a nossa maior alegria. E ao perceber o que ele fez por nós, tu possas hoje mesmo encontrar ou renovar a consciência desta salvação e esperança inabaláveis. Ouçam um texto que eu estou certo que a esmagadora maioria aqui conhece. Mas à luz do que nós acabamos de ler e meditar, fiquemos com este texto bíblico. Ouçam-no como se ouvissem a primeira vez. O texto muito conhecido que encontramos num dos capítulos favoritos dos cristãos, Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39. Peço-vos que ouçam estas palavras maravilhosas. Quando o apóstolo Paulo escreve assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está assentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo, estejamos certos, queridos irmãos, estejamos certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Pai do céu, nós queremos agradecer a Tua palavra e queremos agradecer em especial o Teu Filho, o nosso Senhor Jesus. Obrigado porque Ele se fez homem. Obrigado porque Ele viveu uma vida perfeita. Obrigado porque Ele não foi como nós, porque Ele resistiu a toda a tentação. Obrigado porque Ele morreu naquela cruz para perdão dos nossos pecados. Obrigado porque Ele ressuscitou, porque nele nós temos uma nova vida. Obrigado porque Ele ascendeu aos céus e tem autoridade sobre todas as coisas, tem o poder que nós necessitamos. Obrigado porque Ele está sentado à Tua destra e porque intercede por nós. E por isso nós pedimos, através dele e em Seu nome, não no nosso, ó Pai, que possas ouvir as nossas orações, que
possas trazer hoje mesmo a salvação, possas trazer hoje mesmo o consolo, o perdão, o poder para podermos vencer a tentação, para podermos viver perante Ti nesta vida. Abençoa-nos, ó Pai. Nós te pedimos estas coisas porque nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.